Bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Ricardo, sou do sexo masculino, tenho 54 anos, sou branco, tenho cabelos pretos, olhos castanhos e estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta e nossa sala de aula é um estúdio de TV. O assunto da nossa aula de hoje é o comércio internacional e os blocos econômicos. Inicialmente vamos fazer uma caracterização geral, né, do tipo de comércio que existe no mundo, digamos assim, né? Nós temos três formas principais, né, que é o multilateralismo, o regionalismo e o bilateralismo. Resumidamente, podemos afirmar que os acordos bilaterais são aqueles realizados entre dois países, né? Os acordos regionais são feitos por blocos de países próximos, né? E os acordos multilaterais são feitos em escala global, sob a supervisão de entidades como a Organização Mundial do Comércio. Existem também os processos de integração, né? Existem fases para as integrações econômicas, né? Então, o que nós temos? Nós temos inicialmente a chamada zona de preferência tarifária, que consiste apenas em garantir níveis tarifários preferenciais para o conjunto de países integrantes. Por exemplo, a APEC. Nós temos a chamada, uma outra fase, né, que é a zona de livre comércio, né, que o objetivo é eliminar ou reduzir taxas alfandegárias, né. Um grande exemplo é o NAFTA, né? O NAFTA seria um exemplo de uma zona de livre comércio. Nós temos posteriormente a União Aduaneira, né, que propõe, além dos benefícios da área de livre comércio, a criação de regras comuns de comércio com países exteriores ao bloco, como a tarifa externa comum, a chamada TEC, e a abertura de mercados internos, exemplo Mercosul, né? Ou seja, já um acordo maior, um acordo mais aprimorado, mais aprofundado, né? Em que, para os componentes da União Aduaneira é de uma maneira essa taxação, e para os de fora é uma outra maneira, preferencialmente taxas comuns, né? Posteriormente tem um mercado comum, né, que além das vantagens das fases anteriores, libera o fluxo comercial de capitais, de mão de obra, de pessoas e de serviços entre os países do bloco. E no final nós temos a chamada União Política e Monetária, né, que inclui, além da coordenação de políticas econômicas, a defesa e a utilização de moeda única, né. O exemplo, digamos assim, mais aprimorado é a União Europeia, né, que eles chegaram num patamar bem mais evoluído que os outros blocos do mundo, digamos assim. Vamos falar um pouco agora da União Europeia, né, que é o bloco mais aprimorado, como eu falei anteriormente, né. Então, a criação desse bloco econômico, né, teve a finalidade de fortalecer e ampliar o mercado nacional, né, que já era uma realidade na Europa desde os meados do século XX. E teve fases também para se criar a União Europeia, né. Em 1944, a Bélgica, os Países Baixos e Luxemburgo formaram o Benelux, né, que foi o embrião, digamos assim, da União Europeia, que tinha como objetivo eliminar as barreiras alfandegárias entre esses países, né. Em 1952, já tivemos a junção de outros países da Benelux, né, que foi a França, a Alemanha e a Itália, né, totalizando 6 países membros, que deu origem à chamada CECA, que era a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Os 6 países da CECA, né, esse grupo europeu chamado Europa dos Seis, né, assinaram o Tratado de Roma em 1957, dando origem à União Europeia. Na época, a União Europeia tinha o nome de Mercado Comum Europeu, MCE, a sigla, ou Comunidade Econômica Europeia, que é o CE. O nome atual da União Europeia só foi adotado na década de 1990, do século passado, com a assinatura do Tratado de Maastricht. Em 1985, foi assinado o Acordo de Schengen, que é um acordo que visa a liberação de circulação de pessoas entre os países membros da União Europeia, mas a Irlanda, a Bulgária, o Chipre e a Romênia, apesar de fazerem parte da União Europeia, não fazem parte desse acordo de circulação livre das pessoas, né, pelos diversos países. Por outro lado, alguns países também que não são membros da União Europeia aderiram a esse acordo de Schengen, né? Noruega e Suíça são um exemplo de países que não fazem parte, mas também têm a livre circulação dos seus cidadãos no continente europeu. Em 1993, o Tratado de Maastricht, né, estabeleceu a cidadania europeia, reforçou os poderes do Parlamento Europeu, criou a União Econômica e Monetária e prosseguiram as discussões para uma política externa e de segurança comuns. Em 2021, né, o bloco reúne 27 países europeus, após a saída do Reino Unido através da Brexit, né, o Reino Unido fez um plebiscito e a população, em sua maioria, decidiu, né, foi uma saída bem polêmica, porque ficou muito próximo o sim e o não do plebiscito, né, e muita crítica à saída em relação à questão econômica, né, do Reino Unido. Alguns países continuam também sendo candidatos à União Europeia, como a Albânia, Macedônia, Montenegro, Sérvia e Turquia. Os objetivos iniciais da CE eram recuperar os países membros enfraquecidos após a Segunda Guerra Mundial, conter a ameaça do comunismo e, ao mesmo tempo, deter a crescente influência dos Estados Unidos. Vamos falar agora do Mercosul, que é um outro bloco, né, importante no cenário mundial. O Mercado Comum do Sul foi criado em 91, por meio do Tratado de Assunção, com o objetivo de formar um mercado comum
No entanto, atualmente, o Mercosul se trata de uma união aduaneira imperfeita, né? Ainda não se chegou a um acordo mais aprimorado em relação às taxas, né? Entre os países componentes e os países externos, né? Os países integrantes são Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, né? Lembrando que a Venezuela atualmente encontra-se suspensa em função do regime autoritário, né? Que uma das cláusulas que se coloca para o Mercosul é que não pode haver governos autoritários entre os seus componentes, né? O Mercosul conta com uma população superior a 276 milhões de habitantes, representando um grande mercado importante, né? Desde 2006, a Venezuela esperava aprovação para a formalização do seu ingresso no Mercosul, mas dependia da aprovação do Congresso paraguaio. Em 2012, com a suspensão temporária do Paraguai, a Venezuela tornou-se um membro permanente. Depois o Paraguai voltou e a Venezuela foi suspensa, ou seja, por questão mesmo de regimes autoritários, né? O Chile e a Bolívia são membros associados ao Mercosul desde 96 e 97, respectivamente, e em 2003 o Peru associou-se ao bloco, seguido por Colômbia e Equador em 2004. A Venezuela, desde dezembro de 2016, está suspensa por descumprir o protocolo de adesão, pois violou a cláusula democrática do bloco, protocolo de Ushuaia, de 1998. O Mercosul tem promovido negociações com a União Europeia, que é um importante parceiro comercial do bloco. Desde 2004, o Mercosul negociou acesso de produtos da agroindústria ao mercado europeu. No mercado internacional, os europeus acenam com mais concessões, se comparados aos Estados Unidos, nas tratativas sobre esse mesmo tema. A assinatura política do acordo Mercosul-União Europeia ocorreu em 2019, após mais de 20 anos de negociação, né? E o conteúdo básico dessa negociação seria redução de tarifas, facilitação de exportações, regras de origem, sustentabilidade, propriedade intelectual, compras governamentais e comércio de serviços, né? Desses tópicos, regras de origem, a questão da origem dos produtos que serão exportados, né? Que terão as tarifas preferenciais, né? É um acordo bem específico para produtos dos países que fazem parte desse acordo aí, tá? Setores beneficiados no Mercosul: produtos agrícolas, como a carne bovina, suco de laranja, açúcar e grãos. A União Europeia, setores seriam beneficiados: automóveis, máquinas, produtos farmacêuticos, vinhos e laticínios. Situação atual em 2025 desse acordo União Europeia-Mercosul. O acordo não foi ratificado, né? Existem diversas controvérsias de alguns países em relação a esse acordo, especialmente França e Áustria, né? Que levantam preocupações principalmente sobre desmatamento na Amazônia, compromissos ambientais e direitos trabalhistas dos países componentes do Mercosul, né? O acordo tem uma resistência no Parlamento Europeu e ainda precisa ser aprovado por todos os países da União Europeia e pelo Parlamento do Mercosul. O NAFTA é um outro bloco muito importante, né? Que atualmente a gente está vendo uma nova sigla, né? Que é o USMCA, né? Que é Estados Unidos, México, Canadá e Acordo, né? Houve uma modificação da nomenclatura, digamos assim, do NAFTA, né? O Acordo de Livre Comércio da América do Norte, né? Foi assinado em 92, aumentou a integração entre os países da América do Norte, mas são os Estados Unidos que lideram esse bloco. O NAFTA foi substituído pela USMCA no governo de Donald Trump. O NAFTA começou a vigorar em 1994, ajudando a enfrentar a concorrência dos países europeus e do Japão, além de consolidar o intenso comércio regional na América do Norte. O México é o país mais pobre e menos industrializado, tinha grande quantidade de petróleo e farta mão de obra, o que interessava aos Estados Unidos e ao Canadá. O novo NAFTA, o UCMCA, é uma sigla em inglês, significa United States, México, Canadá, Agreement. Em português, é Acordo dos Estados Unidos, Canadá e México, iniciado em 2017 e assinado em 2018, entrou em vigor em 2020 no governo Donald Trump. O novo acordo ficará em vigor por 16 anos. O setor agropecuário do Canadá abrirá o mercado, diminuindo as barreiras, especialmente no setor de laticínios. O governo estadunidense alegava que as altas tarifas cobradas na importação eram prejudiciais ao comércio entre os países. O setor automotivo também sofreu alterações. Agora é previsto que 75% das peças de carro sejam fabricadas nos Estados Unidos por trabalhadores que ganham, em média, $16 por hora. Há, então, o impedimento da transferência de indústria para locais com mão de obra mais barata. O bloco seguinte é a PEC, que é importante também, que na verdade é uma cooperação da Ásia e do Pacífico, criada em 1989. Inicialmente era apenas um fórum, né? Tornou-se um bloco econômico em 1993 na Conferência de Seattle e tem sede em Singapura, com 21 países asiáticos, americanos da Oceania componentes. O objetivo da PEC é promover o desenvolvimento da economia da região da Ásia e do Pacífico por meio de incremento do comércio, da cooperação econômica e da redução de barreiras alfandegárias, estabelecendo uma zona de livre comércio. Lembrando que a PEC, na verdade, é uma zona de preferência tarifária, né, que consiste apenas em garantir níveis tarifários preferenciais para o conjunto de componentes.
As decisões da PEC são tomadas por consenso entre os países membros. Esse bloco é formado por economias muito distintas, né, do ponto de vista político, econômico e cultural. A gente tem desde o Japão, Canadá, até o Chile, o México, o Vietnã e a Papua Nova Guiné, para ver a diferença, digamos assim, de abrangência em termos mundial. Oi, Manu, você tem uma pergunta para a gente a respeito da nossa matéria de hoje? Professor, o senhor poderia me explicar o que é o acordo Mercosul-União Europeia e apontar um dos principais entraves que dificultam sua ratificação definitiva? Olha só, Manu, como eu falei durante a aula aqui, esse acordo Mercosul-União Europeia é um acordo que visa, digamos assim, chegar a um consenso em relação a tarifas de produtos da União Europeia e do Mercosul na entrada nesses respectivos mercados, né? O principal problema desse acordo, efetivamente, é a desconfiança de alguns países europeus em relação a questões ambientais, né? Especialmente em relação à preservação da Amazônia, né? Então a gente tem essa questão muito importante para os europeus, que é a questão de se preservar o ambiente, né? Eles que passaram por uma crise ambiental muito grande durante o processo de industrialização, né? Então, existem vários entraves para se colocar efetivamente em prática esse acordo. Agora nós vamos para uma questão referente à temática tratada, né, em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Tá? Essa questão é da OEA, do CIS3 de 2024. Negociado por mais de 20 anos, o acordo União Europeia-Mercosul teve um anúncio de conclusão geral em 2019, mas ainda há um longo caminho para sua efetiva entrada em vigor. Isso porque o tratado precisa ser ratificado e internalizado, né, por cada um dos estados integrantes dos dois blocos econômicos. Na prática, significa que o acordo terá que ser aprovado pelo parlamento, né, e os governos nacionais dos 31 países envolvidos. Vamos ver qual é a pergunta, né, especificamente ou mais objetivamente, né? O acordo entre os dois blocos econômicos tem como objetivo: letra A, tornar o Mercosul um mercado comum; letra B, criar uma área de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul; letra C, estender o espaço Schengen para os países do Mercosul, né? Lembrando que o espaço Schengen é um espaço de circulação de população dentro da Europa. D, formar uma organização supranacional entre a União Europeia e o Mercosul. E, encerrar o embargo econômico da Venezuela, imposto pela União Europeia. A resposta correta é a letra B, né? Que na verdade é criar uma área de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, né? Para terem, digamos assim, um comércio preferencial, né, em relação a outros blocos, inclusive, né, até porque muito do que se produz na questão do agronegócio do Mercosul interessa à União Europeia e, em contrapartida, o que é produzido em relação a produtos industriais na União Europeia interessa muito ao Mercosul, né? A resposta correta é a letra B. Na aula de hoje, vimos a questão da formação dos blocos econômicos, vimos as características dos principais blocos econômicos existentes, né? Lembrando que NAFTA, Mercosul, União Europeia e a PEC são os mais relevantes para o vestibular. Esse assunto é um assunto importante para o vestibular da OEA. Baixe o aplicativo do Preveste OEA e acompanhe o Preveste OEA em todas as redes sociais. Olá, pessoal! Se vocês quiserem rever todas as aulas e ter acesso a questões comentadas, instale o aplicativo do Preveste e acompanhe todo o nosso conteúdo. Faça como eu, se prepare desde a primeira série do ensino médio. Vamos buscar a nossa vaga!